Eu quero falar sobre um tema, e o tema dessa palavra é o caminho. E o texto que eu quero usar para iniciar essa reflexão é o de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. O texto diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Quero ler esse mesmo texto na versão NTLH. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Me chama a atenção o fato de Jesus dizer que o caminho estreito, a porta estreita, é uma opção de poucos, enquanto a porta larga e o caminho largo é aderido por muitas e muitas pessoas. Existem duas portas e dois caminhos diferentes que levam a lugares diferentes. Cada um desses caminhos vai ter um destino diferente. São caminhos diferentes e o destino é diferente. Alguém disse: todos os caminhos levam a Roma. Mas no que diz respeito à salvação, só existe um caminho que leva a pessoa a experimentar a salvação, e esse caminho se chama Jesus. A escolha do caminho que você vai seguir vai determinar onde você vai passar a eternidade. Eu vou repetir. A escolha do caminho que você vai seguir vai determinar onde você vai passar a eternidade. Eu gostaria muito, nesse momento, de pedir a você que você fique ligado em um nível maior do que você costuma ficar, por causa do teor dessa palavra, ok? Não se distraia, não se disperse, fique muito ligado, porque eu creio que Deus quer trazer algo muito forte na tua vida em relação a uma determinação e a um posicionamento. A escolha do caminho que você vai seguir vai determinar onde você vai passar a eternidade. A porta estreita e o caminho estreito é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. A porta larga, o caminho largo é a vida sem Jesus, e com toda a permissividade do mundo. A porta larga, o caminho largo é o caminho alternativo, é o caminho diferente da palavra de Deus, é o caminho onde as pessoas se sentem bem, é o caminho onde as pessoas fazem aquilo que querem fazer. É um caminho alternativo, mas esse caminho alternativo não leva para o mesmo lugar. O caminho largo não faz exigências, não tem regras nem limites. Você pode ser e fazer o que quiser. No caminho largo, você faz aquilo que você se sente bem. No caminho estreito, você nega a si mesmo, toma a sua cruz para seguir a Jesus. No caminho largo, você faz o que o teu coração manda fazer. No caminho estreito, você se crucifica dia após dia, você toma a sua cruz dia após dia, porque aquele que não negar a si mesmo e não tomar a sua cruz, não pode ser meu discípulo. A filosofia é: não se importe com Deus. A filosofia do caminho largo: não se importe com Deus, afinal Ele não existe. E se Deus existe, Ele vai te compreender.
Ele não vai mandar ninguém para o inferno. Deus é amor. Ninguém vai se perder. No final, todos serão salvos. A filosofia diz isso, não a filosofia que estudam por aí, mas a filosofia secular, a filosofia alternativa. Dizem: Deus não vai mandar ninguém para o inferno porque Deus é amor. Mentira. O inferno tem recebido milhões de pessoas que morrem sem salvação, apesar de Jesus ter morrido por elas e no lugar delas. Apesar de Jesus ter sofrido o que sofreu, ter sido crucificado de forma brutal, humilhado, ter sido esmagado pelo peso do pecado da humanidade, apesar de Jesus ter derramado seu sangue, ter vencido a morte, apesar disso, milhões de pessoas estão indo para o inferno por não crerem em Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 7, na NVT diz: não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus, a pessoa sempre colherá aquilo que semear. Não se deixem enganar, não deixem que os outros enganem você, ou não se engane a si próprio, com conjecturas diferentes do que a palavra diz. Não se deixem enganar, quer pelo diabo, quer pelas pessoas, quer por você mesmo. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre vai colher. A pessoa sempre vai colher aquilo que ela semear. No caminho estreito, Mateus 10, 22 diz: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. No caminho estreito, Mateus 10, 38 diz: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. O caminho estreito não é um caminho de conforto. Nós recebemos muitas bênçãos, nós temos experiências tão maravilhosas, mas o caminho estreito vai nos levar a decisões de renúncia. O caminho estreito vai nos levar a decisões onde nós vamos optar até mesmo pela morte, pela perda. O caminho estreito não é um caminho fácil, mas é o caminho que conduz à salvação. No caminho estreito se vive com Jesus, do jeito de Deus e do jeito da sua palavra eterna. No caminho largo, pode-se até simpatizar com Jesus, mas se vive sem Ele e da maneira que a pessoa deseja viver. O caminho largo é o caminho de fazer o que tem vontade, fazer a vontade da carne e dos pensamentos, sendo por esse motivo destinados à ira de Deus. A consequência de fazer a vontade da carne e dos pensamentos é sofrer a ira de Deus. A ira de Deus vai se manifestar um dia. Hoje, já podemos sofrer as consequências por se voltar contra Deus, por se rebelar contra Deus, mas vai chegar um dia quando a ira de Deus vai ser revelada de uma forma plena na vida dos perdidos. Efésios capítulo 2, versículos 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Está falando de nós antes de encontrarmos a Jesus e sermos perdoados por Ele. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros. Éramos por naturezas merecedores da ira. Sem Jesus, nós estamos perdidos, porque nós estamos debaixo da ira de Deus, que um dia vai se manifestar. Mas com Jesus nós somos alcançados por sua graça, seu perdão e seu favor, que
cancela essa ira de Deus sobre a nossa vida, porque nós fomos perdoados. A porta larga e o caminho largo são atrativos, mas o fim é um caminho de morte, de destruição e de condenação eterna. A propaganda para o caminho largo é muito grande, mas, queridos, o final desse caminho é um caminho de destruição eterna. No final desse caminho haverá condenação e tormentos eternos. Alguém, por muita ignorância, disse: eu prefiro ir para o inferno, porque pelo menos lá eu vou estar com meus amigos. Não sabe o que diz: no inferno não haverá amigos. No inferno não haverá amigos. Todos acusarão uns aos outros, culpando porque estão lá e a pessoa de alguma forma contribuiu para que ela fosse lá. No inferno não existe nada de bom, no inferno não existe amigos. Todos os sentimentos e sensações ruins deste mundo estarão lá: mágoa, rancor, raiva, ira, dor, medo, angústia, raiva, estarão ali juntos em seu potencial máximo. Qualquer sentimento, qualquer dor, qualquer opressão que se possa ter aqui neste mundo não é nada comparado ao que as pessoas sofrerão no inferno. No inferno, tudo isso atingirá o seu potencial máximo. E tudo junto. Estão ali juntos no seu potencial máximo, um sofrimento que jamais alguém passou aqui na terra. No inferno não terá importância as conquistas, as riquezas que alguém adquiriu. A fama, a glória, o poder, os prazeres serão esquecidos no segundo seguinte, após a morte da pessoa. Elas não serão capazes de lembrar o como foi bom aquilo que ela usufruiu. Esquecerá no segundo seguinte. Jesus conta uma parábola em Lucas capítulo 12, versículo 13. Alguém da multidão lhe disse: dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Era um empresário, um empreendedor que estava crescendo, estava colhendo, já não tinha lugar onde armazenar as suas riquezas. E essa pessoa estava vivendo a sua vida longe de Deus. O seu coração estava longe de Deus. O coração dessa pessoa estava focado em suas conquistas, naquilo que ele podia empreender, em como ele podia crescer, em como ele podia ter sucesso na sua vida. Mas existe uma pauta, e uma pauta indefinida na vida de qualquer pessoa. Essa pauta é: quanto tempo nós temos aqui nessa terra? Nós não sabemos quanto tempo vamos viver nessa terra. A maior ignorância, a coisa mais arriscada que existe é alguém falar: daqui a tantos anos eu vou me acertar, eu vou me entregar para Jesus, eu vou consertar a minha vida. Ninguém tem o domínio da sua vida. Eu costumo falar, constantemente nós vamos aos cemitérios e quando chegamos lá, as lápides apresentam pessoas de todas as idades. Crianças, adolescentes, adultos, pessoas que viveram bastante, pessoas que viveram menos.
O fato é que nós não temos o controle do tempo da nossa vida. Eu tinha uma pessoa amiga que ela foi dormir aos 50 anos de idade. Ela foi dormir no dia seguinte e não acordou. Uma pessoa com 50 anos de idade hoje é uma pessoa jovem. E não acordou. Nós não temos o controle do tempo da nossa existência. É por isso tão importante a gente ter um posicionamento e uma decisão e tomar uma atitude em fé para garantir onde nós vamos passar a nossa eternidade. No segundo seguinte da nossa morte, a morte de uma pessoa, no segundo seguinte após a morte de uma pessoa, o pavor de uma eternidade distante de Deus fará ela se esquecer de todos os prazeres e deleites que teve nessa vida. Não terá importância suas riquezas, fama ou qualquer tipo de tesouro juntado aqui na terra. Irá amargar de sofrimento por ter rejeitado o convite de Jesus e ter escolhido seguir o seu próprio caminho. O inferno não foi criado para o ser humano. O inferno ele foi criado por Deus para Satanás e seus anjos ou demônios. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Satanás vai ser lançado no inferno, no lago de fogo, vai ser atormentado por toda a eternidade. Eu estou aqui nessa noite para falar a vocês que o inferno é uma realidade. Apocalipse capítulo 20, versículos 13 em diante. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujos nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Aqueles que os seus nomes não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Isso não é brincadeira, irmãos. Isso não é brincadeira. É algo muito sério. Não dá para brincar com isso. Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. A Bíblia fala, de um modo geral, no Novo Testamento, menciona mais o inferno do que o céu. E o Senhor Jesus falou muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Em Mateus 25, 41, Jesus diz: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Paulo menciona esse assunto em 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Paulo diz: eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade no seu poder. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, está escrito: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Eu estava falando logo na oferta sobre uma experiência da irmã Mary Catherine. Ela é uma pastora, uma escritora, e ela teve a experiência de ser levada várias vezes ao céu, mas antes de ser levada ao céu, o Senhor levou ela várias vezes ao inferno. Isso no final dos anos 70, e no início dos anos 80, ela escreveu 2 livros. O primeiro livro que ela escreveu foi A Divina Revelação do Inferno,
E o segundo livro que ela escreveu foi A Divina Revelação do Céu. E no livro A Divina Revelação do Inferno, eu separei um trecho, quando o anjo levou, e uma das vezes ela foi levada várias vezes, e o Senhor falou para ela: eu estou te dando essa experiência, porque eu quero que você escreva sobre esse tema, para que muitas pessoas não venham para cá, a partir da revelação que eu estou te dando. E essa querida irmã Mary Catherine, ela escreveu em uma das experiências, tem muitas experiências que ela relata de pessoas, situações ali, mas uma delas que eu destaquei para ler aqui para você, ela diz que ela foi levada a um lugar, e foi o próprio Senhor Jesus que levou ela a esse lugar, e havia uma pessoa que ela não conseguia distinguir o sexo, porque a imagem que ela tinha era de um esqueleto, mas aí ela ouviu a voz de um homem, que gritou lá de dentro: Senhor, quando viu a Jesus, ele gritou: Senhor, tem piedade de mim. Só quando eles falavam, ela relata, é que eu podia distinguir se era homem ou mulher. Um choro copioso e de gemidos que vinham deste homem. Eu me arrependo, Jesus, me perdoe, tire-me daqui. Estou neste lugar de sofrimento há muitos anos, eu lhe suplico, tire-me daqui. Soluços enormes sacudiam o seu pobre esqueleto, enquanto ele implorava: por favor, Jesus, tire-me daqui. Olhei para Jesus e vi que ele também estava chorando. Jesus olhava para aquela pessoa e estava chorando. Senhor Jesus, gritava o homem do buraco em chamas, será que eu já não sofri o bastante? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Imagine, querido, 40 anos queimando no fogo do inferno. Quando a gente toca em algo quente, em alguns segundos, é uma dor pavorosa. Imagina 40 anos. 40 anos, ele está só começando, porque é por toda a eternidade. Tire-me daqui. Soluços enormes sacudiam o seu pobre esqueleto, enquanto ele implorava: por favor, Jesus, tire-me daqui. Olhei para Jesus e vi que ele estava chorando. Senhor Jesus, gritava um homem do buraco em chamas, será que eu já não sofri o bastante? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Jesus disse: está escrito, o justo viverá pela fé. Todos os escarnecedores, incrédulos, terão o seu lugar no lago de fogo. Você não acreditava na verdade. Muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar-lhe o caminho, mas você não os escutou. Você riu deles e recusou o evangelho. Apesar de eu ter morrido na cruz por você, você zombou de mim e não se arrependeu de seus pecados. Meu pai lhe deu várias oportunidades para salvar-se, se você ao menos tivesse ouvido. E nesse momento Jesus chorou de novo. Eu sei, Senhor, eu sei, gritou o homem, mas estou arrependido agora. É muito tarde, disse Jesus, o julgamento já foi feito. Hebreus 9:27 diz: quanto aos homens, está ordenado a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ele disse: eu sei, Senhor, eu sei, gritou o homem, mas estou arrependido agora. Jesus disse: é muito tarde, disse, o julgamento já foi feito. O homem continuou: Senhor, algumas pessoas da minha família acabarão vindo para cá, porque também não se arrependerão. Por favor, Senhor, deixe-me ir dizer a eles que devem se arrepender de seus pecados, enquanto eles ainda estão na terra. Não quero que eles venham para cá. Jesus respondeu: eles têm pregadores, professores, pastores, todos ministrando o evangelho. Esses falarão a eles. Eles também têm as vantagens dos modernos meios de comunicação e muitos outros meios para aprenderem de mim. Eu enviei obreiros para que eles possam crer e serem salvos. Se eles não acreditarem no evangelho, tampouco serão convencidos, mesmo que alguém se levante dos mortos. Nessa hora o homem ficou muito zangado e começou a blasfemar. Palavrões e blasfêmias saíram dele. Ele olhava horrorizado quando as chamas subiam e a sua carne morta em decomposição caía à medida que ia queimando. Dentro da carcaça morta daquele homem eu via sua alma. Parecia uma névoa suja e cinzenta que enchia o interior do seu esqueleto. Virei para Jesus e gritei: Jesus, como é horrível. Jesus disse: o inferno é real e o julgamento também é real. Eu amo muito a todos, minha filha. Este é só o começo das coisas chocantes que eu tenho que lhe mostrar. Há muito mais para ver. Diga ao mundo em meu nome que o inferno é real
e que os homens e mulheres devem arrepender-se dos seus pecados. Queridos, eu estou muito impactado com a leitura desse livro. Eu não terminei de ler ainda, estou lendo. Os depoimentos, muitos depoimentos se identificam com muitas pessoas que a gente conhece, com muitas situações que a gente já viu, de pessoas que largaram mão de Jesus, abandonaram o Evangelho, ou que foram evangelizadas e não creram em Jesus, não creram no Evangelho, que amaram mais as coisas desse mundo. Mesmo sendo anunciado, essas coisas estão passando, essas coisas estão indo embora. Hoje nós estamos aqui, amanhã não estaremos mais. Eu lembro do meu pai quando eu era criança, do meu pai, da minha mãe, da minha família, dos meus irmãos. Meu pai não está mais aqui, já está com Jesus. As pessoas estão indo embora, meus avós já foram embora, todos eles. O tempo vai passando, porque o mundo passa muito depressa. A nossa vida é como uma neblina que está presente agora, mas daqui a pouco ela se dissipa. O momento de nós garantirmos a nossa salvação é enquanto nós estamos vivos. Jesus disse em Mateus 10, 28, não tenham medo, olha que coisa séria, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. As pessoas estão temendo mais as outras pessoas do que a Deus. As pessoas estão temendo mais o diabo do que a Deus. O diabo pode até fazer algumas maldades, mas ele não tem gestão sobre a tua alma. As pessoas podem até matar o teu corpo, mas eles não podem fazer nada contra a tua alma. Jesus disse, vocês têm que temer a Deus, porque Deus pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Tem gente mais preocupada com a opinião de terceiros do que aquilo que Deus pensa. Nós precisamos temer a Deus, porque Deus pode lançar a nossa alma no inferno. Marcos 9, 43 em diante. Jesus disse, se a tua mão o fizer tropeçar, corte-a. É melhor entrar na vida mutilado do que tendo as duas mãos ir para o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu pé te fizer tropeçar, corte-o. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Jesus não está falando de forma literal, mas está dando um exemplo do radicalismo que nós precisamos ter em relação a questões que nos fazem tropeçar, né? Talvez o teu olho que te faz tropeçar seja o teu celular, que você fique acessando coisas que podem te levar para o inferno. É melhor você ficar sem celular e ir para o céu, do que ficar com o teu celular bonitão, né? Com a velocidade boa, cheio de memória, assistindo coisas que estão contaminando você, que estão te deixando sujo, e se você não se arrepender, você vai para o inferno. É mais ou menos isso que Jesus quis dizer. Não brinque com a realidade do inferno. Agora é o momento, a hora e a oportunidade da salvação. Mateus 13, 41. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado, e todos os que praticam o mal, ele os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. As boas novas, querido e querida, é que ninguém precisa ir para lá. As boas novas é que Jesus pagou o preço pela nossa salvação. As boas novas é que ele foi condenado no nosso lugar. A salvação está disponível para todo que nele crê. Em 1912, um evangelista, John Harper, ele estava
viajando para os Estados Unidos em um navio chamado Titanic. Como todos vocês sabem, aquele navio afundou, colidiu com um iceberg e afundou, e muitas pessoas morreram. John Harper, ele ficou viúvo aos 39 anos, e ele tinha 2 filhas, Anne e Jessie. Ele recebeu um convite de Moody para ir pregar em sua igreja nos Estados Unidos. Então ele estava, nesse navio indo para os Estados Unidos para pregar, quando aconteceu esse episódio do naufrágio do Titanic. A história conta que ele colocou as suas 2 filhas em uma balsa, em um bote daquele salva-vidas, colocou sobre ele um colete e falou para as 2 filhas: filhas, eu vou pregar até o final. Enquanto o navio afundava, ele estava dentro da água, agarrado em uma madeira e pregando: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Diz a história que dezenas de pessoas se converteram antes de morrer. Esse homem de Deus, John Harper, ele continuou pregando e falando de Jesus, segurado em um pedaço de madeira, quando ele encontrou um homem chamado George Henry. E ele perguntou para George Henry: ei, você já é salvo? E ele disse: ainda não. Então ele falou: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. E aquele homem entregou a sua vida para Jesus. Esse homem de Deus, John Harper, tirou o seu colete salva-vida e deu para George Henry e falou: viva para a glória de Deus. John Harper morreu, mas até o último segundo ele estava ganhando vidas para Jesus, livrando-as do inferno. Ele tirou o colete e deixou o outro viver. Até o último segundo ele fez aquilo que Deus o chamou para fazer. Esse homem foi um homem apaixonado, um homem cheio de Deus, um homem cheio da graça de Deus, um homem que tinha um coração cheio do amor de Deus, um homem que tinha a revelação do que significava partir deste mundo sem a salvação. John Harper viveu com a revelação da eternidade, por isso tinha tanta graça para anunciar a salvação. João 3,16 diz: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, é o caminho da salvação. Existem 2 caminhos: o caminho largo conduz à perdição, o caminho estreito conduz à salvação. O caminho estreito, que é Jesus, é o caminho que nós devemos trilhar. Para o céu só existe um caminho, na verdade, o caminho, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus prometeu um lugar maravilhoso para os salvos. Em João capítulo 14, versículo 2, está escrito: na casa de meu pai há muitos aposentos, se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-vos lugar. Irmãos e irmãs, não há nada nessa terra que possa se comparar com o lugar que o Senhor Jesus está preparando para nós. O lugar que o Senhor Jesus está preparando para nós não é o inferno. O inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Estão indo para lá todo aquele que não crê em Cristo, optou pelo caminho largo, pela porta larga. Mas aqueles que optaram por Jesus, pela porta estreita, pelo caminho estreito, tem um lugar sendo preparado, um lugar que nós não podemos nem sequer sonhar com o lugar daquele. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz: eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Gente, eu não sei a luta que tu está enfrentando. Tem gente que está fazendo tratamento médico, lutando aí com uma enfermidade, sofrendo dores, situações financeiras, situações familiares. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando. Tem gente que está enfrentando luta por causa da sua fé.
sendo perseguido no trabalho, na faculdade. Paulo diz: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Paulo, ele teve uma experiência de ser arrebatado ao terceiro céu. Ele teve uma experiência, ele foi levado até o terceiro céu. Ele diz: olha, eu não sei se foi no corpo, se foi fora do corpo, eu não sei se foi o corpo inteiro, se foi só o meu espírito que foi até o terceiro céu. Mas ele diz: olha, eu conheço alguém, ele falando de si mesmo, em 2 Coríntios 12, 4, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ele foi levado ao paraíso, ele viu coisas indizíveis, coisas que nem é permitido falar, as revelações plenas que ele recebeu lá. Olha só na versão NBV, o que Paulo diz desse mesmo texto. Foi levado ao paraíso e ouviu coisas tão surpreendentes que estão além da capacidade humana para descrevê-las ou expressá-las em palavras, e de qualquer modo não me é permitido contá-las. O lugar que está sendo preparado para nós, irmãos, é um lugar extraordinário. Não dá para descrever. A nossa luta aqui nessa terra é temporária. As nossas batalhas são temporárias, os nossos conflitos são temporários. Existe um lugar que está sendo preparado, onde nós vamos passar a nossa eternidade, que é um lugar maravilhoso, que é um lugar magnífico. Aleluia. Em outro lugar, o apóstolo Paulo afirma, em 1 Coríntios 2,9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Olho nenhum viu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Na outra versão diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nossa compreensão, a nossa imaginação não chega nem perto daquilo que Deus tem preparado para nós. E hoje, quando nós trazemos uma palavra como essa, apresentando dois caminhos diferentes, caminho largo, que é o caminho que a grande multidão, a multidão está optando por ele, é um caminho que leva para o inferno. O caminho estreito, que é o caminho onde as pessoas atendem ao convite de Jesus e vão ter que se arrepender, vão ter que mudar de vida, abrir mão de algumas coisas, mas é um caminho que conduz à salvação, conduz para o céu. A autora do livro Intramuros, que teve a experiência de ir ao céu, ela afirma: a luz do céu é a face de Jesus, a alegria do céu é a presença de Jesus, os sons e a harmonia no céu é o louvor a Jesus, o tema do céu é a obra de Jesus, a ocupação que se tem no céu é o serviço a Jesus, a plenitude do céu é o próprio Jesus. Aleluia, aleluia. Vocês estão aí, amém? Existem relatos que se repetem de pessoas que tiveram a experiência de ir ao céu. Elas dizem, eu anotei aqui, que a beleza é incomparável, tudo é perfeito. Tem muita coisa semelhante ao que temos aqui na terra, né? Flores, rios, plantas, árvores, mas tudo lá com perfeição, mais bonito, em maior quantidade. No céu há uma sensação de prazer, contentamento, alegria, paz permanente em um nível nunca experimentado aqui na terra. Você imagina você naquele dia que você está na maior felicidade, que aconteceu algo muito legal, que você gostou demais. Isso não é nada comparado com a sensação que nós vamos experimentar o tempo todo quando estivermos no céu. Vale a pena seguir a Jesus, vale a pena servir a Jesus, não vale a pena sofrer por toda uma eternidade queimando no inferno por causa de alguns prazeres pequenos dessa vida temporária. Não vale a pena. Lá no céu,
há prazer e harmonia no louvor perfeito a Deus. Lá no céu as tarefas e serviços são extremamente prazerosos, porque lá nós vamos trabalhar. Mas não vai ser um trabalho cansativo, enfadonho, olhando para o relógio, pô, não dá horário de ir embora. Tinha um colega que, no lugar que eu trabalhava, que ele dizia o seguinte, que a gente trabalhava no hospital do exército até 1h da tarde. O cara falava, pô, dá 6 horas da noite, mas não dá 1. Porque demorava a passar o expediente. Olha que trabalhava até 1h da tarde. Era meio expediente. O céu é um lugar tão extraordinário que não poderíamos imaginar nem nos nossos melhores sonhos. Lá não haverá choro, tristeza, dor, medo. O céu será um lugar para lá de magnífico. Aleluia. No céu nós vamos reconhecer os nossos amigos, familiares que foram para lá e conviveremos com eles. Só que um relacionamento perfeito, sem pecado, sem as implicações que o pecado traz, muitas vezes faz com que os relacionamentos sejam desgastantes. No céu não vai ser assim. Vai ser um relacionamento perfeito, com harmonia. Nós vamos reconhecer as pessoas que nós conhecemos aqui. E isso vai trazer uma grande alegria, um grande prazer. Estar com Jesus será uma honra e uma alegria indescritível. Isso vai acontecer no céu. Apocalipse capítulo 21, versículos 21 em diante. João, ele comenta algo que ele viu no céu. Ele diz as 12 portas, dando uma descrição de algumas coisas. Ele diz que as 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Imagina uma rua de ouro puro como vidro transparente, irmão, que coisa linda, que coisa magnífica. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Está falando de um tempo futuro. Depois que a nova Jerusalém descer do céu e Deus vai ter feito novos céus e nova terra, vai haver uma junção do céu com a terra. Não será essa terra como nós temos hoje, será algo restaurado ou recriado, e haverá uma junção e haverão as nações, né? As nações da terra está falando aqui. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Essas nações serão compostas por salvos, por pessoas que foram perdoadas, que venceram através do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Versículo 24, as nações andarão em sua luz, os reis da terra lhe trarão a sua glória. Verso 25, suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações lhe serão trazidas, nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. E eu quero caminhar para o final com outro depoimento. E esse depoimento de alguém que foi ao céu. Ela diz, eu não lembro se foi no livro do Intramuros ou se foi em outro livro. Diz, não havia medida de tempo, que lá no céu não havia medida de tempo como nós medimos aqui. Embora muitos ainda falassem na linguagem antiga de meses, dias e anos, não tenho como descrevê-lo como me pareceu então. Havia períodos de tempos determinados, havia horas para deveres felizes, horas para prazeres alegres e horas para louvor sagrado. Só sei que foi tudo harmonia, tudo alegria, tudo paz, em todos os momentos e em todas as condições. Agora, no livro Divina Revelação do Céu, a autora comenta sobre uma das experiências que teve enquanto estava no céu. Ela foi levada por um anjo. Então o anjo e eu começamos a subir cada vez mais alto, indo para um outro lado do céu. Chegamos a um lugar em que havia árvores frutíferas por toda parte, com toda espécie de frutos nelas. Vi também flores de todo tipo, pude ver toda espécie de pássaros, alguns nunca vistos anteriormente. Oh, a beleza do céu é indescritível.
Dali subimos a uma grande altitude, numa outra região do céu. Ouvi então gritos de glória. Um anjo bem grande que usava um manto longo e branco, postava-se ao lado de um portal, atrás de uma mesa. Ele pegou um livro dourado que estava sobre a mesa e o entregou a um outro anjo. O anjo que recebeu o livro abriu, e os raios de uma luz que brilhava e faiscavam fluíram do mesmo, como se fossem clarões de um flash. Eram como milhares de fogos de artifício queimando ao mesmo tempo. Então eu vi pais e familiares que começaram a andar de um lado para o outro, que se sentiam atraídos por certas pessoas. Eles começaram a gritar e a pular, dando saltos. Eu não estava entendendo o que se passava. Então o anjo me disse: esses amados estão reconhecendo os seus familiares. Olha que coisa linda, irmãos. Esses amados estão reconhecendo os seus familiares, os que tinham perdido membros, que tinham ficado paralíticos e aleijados, ou que haviam morrido prematuramente, agora se achavam perfeitos. Eles tinham sido totalmente curados. No céu você vai reconhecer todo mundo, irmão. Aleluia. Você vai encontrar com gente que você conviveu na igreja. Você vai encontrar com os teus familiares que morreram em Cristo. Você vai reconhecer todo mundo. Aleluia. Você vai encontrar com Abraão, com Isaac, com Jacó. Você vai conhecer Moisés e todos os profetas. Você vai conhecer todos os discípulos do Novo Testamento. Você vai conhecer cada pessoa no céu. Você conhecerá como Deus o conhece. Você terá um conhecimento muito amplo. Os anjos disseram-me: venha, passe por este portal. Era o portal mais belo que eu tinha visto no céu. Tinha a aparência de um portão de jardim, com madeiras ao seu redor, mas era feito com o que parecia ser pedra esbranquiçada ou mármore. Belas flores o cercavam. Passamos pelo portal e testemunhamos toda a maravilhosa alegria da reunião de toda a família de Deus. Irmãos, eu li muita coisa hoje aqui, porque eu queria compartilhar com vocês um pouco desses testemunhos, que creio que são verdadeiros. Como eu tenho falado aqui, nada disso pode ser uma base doutrinária. O que nos dá a base doutrinária é a Bíblia, é a palavra. Mas quando nós lemos e ouvimos experiências de queridos que o Senhor concedeu a dádiva de ter uma experiência assim para poder edificar a igreja, fortalecer a nossa fé, encorajar a nossa vida, né? A autora que escreveu Divina Revelação do Inferno, ela falou que ela depois que esteve no inferno, que o Senhor levou ela lá para que ela escrevesse esse livro, ela não parava de chorar. Ela chorava, impactada com tudo que ela viu lá, o sofrimento. As pessoas diziam: eu estou arrependido agora, eu estou arrependida agora. Eu sei que na época eu não dei ouvido, mas agora eu estou arrependida. E Jesus, com um olhar de compaixão, dizia: o juízo já aconteceu. Você teve oportunidades. O Pai te deu muitas oportunidades e você não aproveitou. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que isso tudo que nós pregamos hoje aqui, a pessoa que morrer sem Cristo, infelizmente vai para o inferno. Eu gostaria que fosse diferente, que fosse um erro de interpretação, mas não é. Está muito claro. Vocês viram a quantidade de versículos que eu li. E olha que eu li só alguns. A base doutrinária que fundamenta a doutrina do inferno é muito vasta, é muito ampla. Qualquer compreensão diferente do que está escrito é um engano de Satanás, porque ele quer levar muitas pessoas para lá. O momento de se arrepender é hoje. O momento de entregar a vida para Jesus é hoje. O momento de ser perdoado, perdoada, lavado pelo sangue de Jesus é hoje. Agora também me surpreende e me anima, e eu creio que anima você também, essa revelação do céu. Eu já tenho pregado aqui há muito tempo que o céu não é essa visão hollywoodiana de as pessoas em cima de uma nuvem, aquela nostalgia, aquele negócio enjoado, ou um anjo tocando uma harpa, todo mundo, né, com uma roupa, parece aquela roupa de batismo que a gente usava antigamente aqui, né? Não, o céu não é assim. No céu tem atividade, no céu existem tarefas, existem missões, existe um trabalho, mas é um trabalho prazeroso.
existe aquele momento sagrado da adoração, mas a adoração, ela se reflete o tempo todo, mesmo nas atividades, né? Como nós entendemos o significado da palavra adoração? Adoração não é só no momento do culto, quando nós levantamos as mãos, mas tudo que nós fazemos para a glória de Deus é adoração. E no céu essa realidade vai ser plena. A glória de Cristo, a presença de Cristo, o olhar de Cristo vai ser extraordinário. Eu quero encorajar você, meu irmão e minha irmã. Eu sei que a gente vive tempos onde está ficando cada vez mais desafiador. Cada vez mais desafiador você permanecer firme, permanecer fiel. Não abra mão da tua fé. Não abra mão daquilo que você crê. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, entrega logo a sua vida para Jesus. Não deixa para depois. Você que está afastado, afastada dos caminhos do Senhor, volta para Jesus hoje. Porque o hoje você pode administrar, mas o amanhã não te pertence, o amanhã não está nas suas mãos. Deus está chamando cada um de nós, nesses dias, para vivermos uma vida que Ele nos chamou para viver, uma vida que seja agradável a Ele. É tempo de arrependimento, é tempo de confessar pecados, é tempo de abandonar práticas pecaminosas. Jesus disse, olha, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que se alguém olhar para uma mulher com uma intenção impura, já adulterou com ela em seu coração. Quem disse isso? Foi Jesus, Mateus capítulo 5. Um pouquinho mais à frente, no mesmo capítulo, Jesus diz, ouviste o que foi dito aos antigos, odiarás os teus inimigos e amarás ao teu irmão. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem e vos maltratam, bendizei aos que vos maldizem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Jesus está nos chamando hoje a viver uma vida santa, pura e agradável a Ele. É tempo de pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados. É tempo de confessar os nossos pecados ao Senhor. O caminho do perdão passa pelo arrependimento e pela confissão. Jesus disse, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Gente, o Senhor está nos chamando. Deus não quer que nenhum de nós vá para o inferno. Ele não quer. Foi por isso que Ele morreu no nosso lugar. Ele foi crucificado no nosso lugar, para que nós sejamos salvos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Foi por isso que Jesus veio, irmãos, para nos salvar. Quando eu chegar no céu, eu quero ver Abraão, quero ver Paulo, Pedro, João, quero encontrar meu pai e pessoas queridas que um dia estiveram com a gente e morreram em Cristo. Mas eu quero primeiro ver o meu Senhor, que morreu por mim naquela cruz. Eu não era digno e ainda não sou, mas mesmo assim, Ele morreu no meu lugar. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós éramos ainda pecadores. Deus não morreu por nós porque nós merecíamos. Deus não morreu por nós porque nós tínhamos alguma coisa boa para dar a Ele. Ele morreu por nós porque Ele nos amou e porque Ele queria nos dar a salvação e a vida eterna. Se coloque em pé no seu lugar.